Olá a todos os queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que nosso Deus nos envia no dia de hoje. Ela se encontra no livro de Mateus, o capítulo 9, e os versículos 11, 12 e 13, que vai dizer assim: E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando com os fariseus daquela época, que estavam indagando Jesus, indagando seus discípulos, porque Jesus comia com os pecadores, com os publicanos, com os cobradores de impostos. Aqui fala da conversão de Mateus, de quando Jesus viu Mateus cobrando impostos e chamou para ser seus discípulos. E naquela época, para aqueles homens, para os fariseus, isso era uma coisa absurda, Jesus, se dizer mestre, se dizer o Filho de Deus, estar com pecadores, estar com cobradores de impostos, principalmente cobradores de impostos, que para eles era algo muito ruim, porque cobravam impostos muito altos. Então, para eles ele era um grande pecador e Jesus não poderia estar ali junto daquelas pessoas, junto de Mateus, junto dos publicanos, comendo junto com eles, junto com pecadores. E Jesus responde para eles, que ele não veio para salvar os justos. E o que isso quer dizer, salvar os justos? É aquelas pessoas que se acham justas, que se acham merecedoras do céu, como eles se achavam. Eles que se achavam os santos, eles que se achavam os justos, eles que se achavam pessoas escolhidas de Deus, Então Jesus Cristo estava falando que ele não veio para essas pessoas, Jesus veio para aquelas pessoas que reconhecem que são falhas, que são pecadoras, como aqui fala, eu vim para os doentes, para os pecadores, para aqueles que reconhecem, e todos são pecadores, até eles eram, mas eles se colocavam num patamar tão alto que eles não enxergavam, não reconheciam que eram falhos, que eram pecadores por causa do seu status, pelo seu cargo, pelo fato de serem sacerdotes, serem fariseus. Então eles não reconheciam que eram falhos. E Jesus fala que ele diz assim, que ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Isso quer dizer que Jesus não olha pelo sacrifício que as pessoas fazem para serem salvas, porque muitas pessoas, principalmente eles naquela época, cumpriam muitas regras para dizer que eram salvos, faziam muitas coisas, eram muitas leis que eles tinham que cumprir para se tornar salvos, E Jesus fala que não quer isso, ele quer misericórdia, ele quer que a gente tenha um olhar de arrependimento, um coração misericordioso, um coração quebrantado, um coração que reconheça que é falho, que é pecador. No momento em que ele chamou Mateus para ser o seu discípulo, Mateus deixou tudo, largou tudo o que ele fazia para seguir a Cristo. Ele era um homem rico, ele era um homem importante na época, mas odiado por muitos, principalmente pelos judeus, porque eles cobravam impostos muito altos, mas ele não se importou com seu cargo, com a sua posição social e deixou tudo para trás para seguir Jesus. Porque quando nós temos um chamado com Cristo, quando Jesus nos chama, a gente não quer saber de nada, a gente não quer saber de status social, a gente não quer saber de dinheiro, a gente não quer saber de nada, porque a salvação vale mais que tudo. A salvação é o bem mais precioso das nossas vidas. Então, quando Jesus nos chama, a gente não olha para essas coisas, porque o que mais vai valer vai ser a eternidade. Mateus fez a escolha certa, ele escolheu o caminho certo, ele não preferiu viver as coisas do mundo, as glórias do mundo, a riqueza do mundo, não. Ele preferiu andar com Jesus lado a lado. Passou por sofrimentos, passou por lutas, porque foram perseguidos,
Jesus e os seus discípulos foram perseguidos. Em vários lugares eles chegavam, eles não eram aceitos, mas mesmo assim ele continuou com Jesus Cristo, caminhando com ele. E ele tem uma história hoje na Bíblia, né? Tanto que ele escreveu o livro de Mateus, né? Para testificar a glória de Deus, para testemunhar do quão maravilhoso é Jesus e que ele veio para todos aqueles que reconhecem que são falhos, são pecadores. Ele reconheceu as suas fraquezas, ele reconheceu as suas falhas, ele reconheceu que sem Jesus ele não chegaria ao céu e que não é por sacrifícios que nós vamos chegar a Deus, não é por penitência, não é por fazer muitas coisas que nós vamos chegar a Deus, nós somos salvos pela graça. Para o homem é impossível, a palavra do Senhor fala, para o homem é impossível ser salvo, mas para Deus não. Ele derrama da sua graça, é pela misericórdia dele que nós somos salvos, é pelo tão grande amor que ele tem por nós, que ele nos salva, que ele derramou seu sangue naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, ele pagou todos os nossos pecados, nós só devemos entregar a nossa vida a ele, confiar nele, o mais ele fará. Se você ainda não se entregou a Cristo, não espere deixar de fazer as coisas erradas. A gente tem muito esse pensamento, né? Não, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu faço muita coisa errada para depois ir para Cristo. Não, Jesus te chama da forma que você está. Ele te chama do jeito que você está, porque é Ele que vai trabalhando na sua vida e é Ele que vai tirando as coisas erradas que você fez. Porque se a gente for deixar para seguir a Cristo quando a gente estiver perfeito, não vai ser nunca, porque não existe ninguém perfeito, não existe ninguém que não vai errar mais, não existe ninguém que vai pecar mais, não tem isso. Nós vamos sempre continuar errando, falhando, mas nós vamos ter Cristo do nosso lado. Ele vai estar ali nos guardando, nos protegendo, advogando a nossa causa, porque se Deus nos deu para Ele, Ele vai cuidar da gente, Ele vai nos encaminhar sempre para o caminho da verdade. Mesmo que a gente saia um pouquinho do caminho, Ele nos traz de volta através do seu Santo Espírito, porque Ele é misericordioso, Ele é amor. Então, se você quer muito entregar a sua vida a Cristo e fica se prendendo às coisas aqui desse mundo, aos pecados, porque você acha que pecou demais, para Deus não importa. Se você entregar a sua vida a Ele, Ele apaga o seu passado, Ele apaga todos os seus pecados e escreve uma nova história. Deus tem coisas novas para nossas vidas, Ele escreve uma nova história para você, você vai trilhar um novo caminho com Ele. Foi isso que Ele fez com Mateus. Mateus deixou toda a sua vida para trás, deixou tudo aquilo de errado que ele fazia, e foi caminhar com o Mestre, foi caminhar junto do Messias, do Salvador, daquele que é perfeito, que é único, que é digno de todo louvor e adoração. Ele fez a melhor escolha da vida deles. E nós, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é a melhor escolha que a gente faz. A gente não tem que olhar para o lado, a gente não tem que olhar para as pessoas, para as circunstâncias. Quando a gente quer Cristo, o nosso desejo é só Ele. A gente não vai se importar se as pessoas vão falar, se o marido, se a esposa, se o amigo, se o pai, se a mãe vai falar, não. Quando a gente realmente quer a Cristo, a gente se entrega totalmente a Ele e vai viver essa nova vida com Cristo. Antes de eu me converter, eu também pensava muito isso. Eu tinha o desejo de me converter, eu tinha o desejo de ser cristã, mas eu ficava presa às coisas do mundo. Eu ficava pensando, não, eu vou deixar de fazer isso, fazer aquilo, para depois seguir a Cristo. Mas quando Jesus veio ao meu encontro, não teve quem me segurasse. Jesus veio ao meu encontro, eu não pensei em nada dessas coisas, eu só queria Cristo, eu só queria saber de Cristo. E hoje, pela misericórdia e pela graça dele, eu estou aqui, vivendo para Ele, servindo a Ele, vivendo uma nova história. Ele escreveu uma nova história para mim. Ele apagou os meus erros, meus passados e me deu um novo caminho com Ele, a minha nova história com Cristo. O passado ficou para trás. É isso que Deus faz nas nossas vidas, é isso que Deus quer fazer na sua vida também. Se você está ouvindo essa mensagem agora, essa palavra é para o seu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se hoje eu estou aqui falando, é porque Ele teve misericórdia de mim, Ele me encontrou.
Ele teve graça, Ele derramou da sua graça e do seu amor sobre a minha vida. E eu não precisei fazer sacrifícios para alcançar a salvação, não. Jesus já fez o maior sacrifício de todos, que foi morrer por mim, morrer pelos meus pecados e morrer pelo pecado de toda a humanidade. E Ele tem misericórdia das nossas vidas todos os dias. Se não fosse a misericórdia dele, nós seríamos consumidos. Então a gente não precisa deixar as coisas para vir para Cristo. Venha do jeito que você está, com a bagagem, com a carga que você está, que é Ele que vai arrancar da sua vida, porque nós sozinhos não conseguimos. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para termos uma nova caminhada. Se você quer ter esse encontro com Cristo, venha para Ele agora, entregue a sua vida a Jesus, peça perdão dos seus pecados, dos seus erros. Se você falar com toda a sinceridade do seu coração, aonde você estiver, Jesus vai perdoar os seus pecados e vai escrever uma nova história para você, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração e que você possa ser ricamente abençoado pelo grandioso poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, obrigado por nos salvar, por nos amar. Pai, obrigado por nos chamar ao arrependimento e por nos mostrar o caminho certo a seguir. Pela tua misericórdia, Pai amado, com as nossas vidas. O que seria de nós se não fosse a tua misericórdia todos os dias sendo renovada, Pai amado? Que o Senhor venha sempre nos guardar e nos conduzir ao caminho da eternidade. Que o Espírito Santo do Senhor possa tocar o coração das pessoas agora, Pai amado, envolvendo com o teu amor, com a tua presença gloriosa, ó Pai, e que elas venham se entregar a Ti. Se tem algo que prende elas, Pai amado, que não deixam elas te servir, te seguir, que seja arrancado agora nesse momento e elas sintam o teu amor, elas sintam a tua presença e elas entreguem a vida delas ao Senhor agora nesse momento, Pai amado, que elas sintam a presença do teu Espírito e elas venham se arrepender e reconhecer que precisam do Senhor mais que tudo nessa vida, pois o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai amado. Que a tua graça venha sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, nós, a nossa casa e os nossos. Que o Senhor venha nos abençoar em todas as áreas das nossas vidas, que a gente venha glorificar e exaltar o teu nome acima de tudo, e que a gente venha te colocar sempre em primeiro lugar, Pai amado. Que os nossos passos, a nossa vida, os nossos sonhos sejam todos guiados somente por Ti, Pai amado, pois só o Senhor sabe o que é melhor para nós e que a Tua vontade sempre prevaleça sobre as nossas vidas, os Teus desejos sempre prevaleçam nas nossas vidas, e se a gente sair dos Teus caminhos, o Senhor nos coloque de volta, Pai amado, pois nós somos falhos e errantes, e só o Senhor é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus justo, e que o Senhor nos faça caminhar no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho da vida eterna, Pai amado. Que as ricas bênçãos do Senhor alcancem o lar de cada pessoa que está passando agora. Pai amado, eu já te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.